certo? Vamos começar então com uma oração? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Amparo, amparai-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos uma semana antes de Corpus Christi. A cada ano nós temos a alegria de enfeitar nossas ruas para receber Jesus sacramentado. Esse ano vai ser diferente, né? Já que não dá para a gente enfeitar as ruas, preparar, né, esses caminhos aí para receber Jesus sacramentado, que a gente compense preparando muito bem o nosso coração. E quando a gente medita na Eucaristia, quando a gente reflete naquilo que a própria palavra de Deus fala sobre esse sacramento, que a igreja ensina, é naturalmente que é muito bonito, é muito grande, e o nosso coração também vai sendo atraído, né? Então eu espero que esse encontro seja uma maneira da gente preparar um pouquinho os caminhos do Senhor para Corpus Christi desse ano. Tá certo, pessoal? Então, olha, eu gostaria de começar nosso encontro sobre a Eucaristia fazendo referência ao início da festa do corpo e do sangue de Jesus, né? Essa festa de Corpus Christi, ela começou a ser celebrada no século XIII, na Bélgica, né? Na verdade, um pouco antes do início dessa festa, houve alguns teólogos que tentaram explicar o mistério da Eucaristia, mas de uma maneira que não estava de acordo com a nossa fé, né? Um deles é chamado Berengário de Tours, e no fundo ele negava a presença, né, forte, firme, real de Jesus na Eucaristia, né? E foi surgindo uma espécie de uma reação do povo, né, das pessoas de fé, alguns teólogos que parece que entendiam a Eucaristia de uma maneira meio estranha à nossa fé. Foi havendo uma reação do povo de Deus, né, de leigos, de religiosos, movimentos que, né, cada vez mais estão tomando consciência do mistério tão grande da presença de Jesus que nós temos ali. E aconteceu então na Bélgica, no ano 1193, nasceu uma moça, uma mulher, né, que seria mais tarde religiosa. Ela foi órfã muito cedo, depois se tornou religiosa, chamada Santa Juliana. E essa santa, nesse período em que as pessoas, o povo de Deus, parece que mais e mais despertava para o mistério, para a dignidade da presença de Jesus na Eucaristia, essa religiosa, ela teve uma visão. Foi apresentada para ela a igreja, mas a igreja parecia como uma lua cheia, né? E de fato é uma imagem muito bonita, muito tradicional, a igreja como lua. Por que a igreja como lua? Porque a lua não tem luz própria. A lua reflete no meio da noite, para nós, reflete uma luz que vem de um outro astro, que vem do sol, não é? A igreja é isso daí, a igreja ilumina nós no meio da noite desse mundo, a igreja nos ilumina com a luz de Jesus, a luz de Cristo reflete na igreja. Então, Santa Juliana, ela viu a igreja como lua cheia, só que havia um pedaço escuro nesta lua cheia. E Jesus revelou para ela que dentre tantos mistérios que a igreja celebrava ao longo do ano, aquela parte escura é que ainda faltava uma celebração precisaria ser incluída no nosso ano litúrgico, né? E diz que seria uma festa especial para o corpo e sangue de Jesus, né? Então ela teve essa visão, uma parte da lua escura, e é revelado para ela que estava escura porque ainda, né, precisaria refletir através de uma festa nova que deveria ser criada para, de modo especial, agradecer a Jesus pela presença real dele ali na Eucaristia, né? De fato,
na Quinta-feira Santa, a gente celebra a instituição da Eucaristia, mas ali a gente medita mais no aspecto do sacrifício da Eucaristia. É o mistério pascal que está começando, é Jesus que vai dar a sua vida. E no dia de Corpus Christi, é óbvio que é o mistério pascal que está ali, mas a gente medita, a gente celebra, a gente vibra com a presença. É Ele. Ele ficou para sempre conosco. Ele prometeu, eis que estarei todos os dias convosco até o final do mundo. É Ele. Ele ficou conosco, né? E foi muito curioso, porque então ela teve essa visão, ela, né, conversou, né, com Dom Roberto, que era o bispo dela, e como ela gozava, né, de muita consideração, de muita estima, ele acabou criando uma festa especial para o corpo e para o sangue do Senhor na diocese dele, na diocese de Liege. Mas ela, né, também tinha falado dessa visão que ela teve para um outro teólogo. E esse teólogo consultou algumas pessoas muito prudentes acerca dessa visão. Dentre as pessoas que esse teólogo consultou, estava alguém, Jacques Pantaleon, que mais tarde se tornaria Papa Urbano IV. Né? Então, ainda como cardeal, o que seria Papa, ficou sabendo dessa revelação que essa religiosa tinha. E justamente esse cardeal consultado vai se tornar o Papa Urbano IV. Então aí a gente tem um primeiro passo, a pré-história da solenidade de Corpus Christi. Então Jesus que revela e pede para a gente celebrar, meditar, ficar extasiado diante da presença dele, com uma festa especial para isso. Mas a coisa não parou por aí. Aconteceu que o Papa estava numa residência fora de Roma, né? E ali, né, na residência de Orvieto, perto dessa cidade em que o Papa Urbano IV estava, aconteceu na cidade de Bolsena, é no norte, né, um pouco para o norte de Roma, não é tão longe de Roma. Aconteceu o Papa em Orvieto e bem pertinho na cidade de Bolsena aconteceu um milagre. Um padre estava celebrando a Santa Missa, era ano de 1264, e diz que, né, ele tinha uma dúvida muito grande a respeito do mistério, né, talvez por esse, né, por esse espírito de alguns teólogos que não entendiam, né, não explicavam, não assimilavam, né, a fé da igreja na Eucaristia, expressava de uma maneira que diminuía o mistério da Eucaristia. Quem sabe por isso, esse padre, então, celebrando a missa com uma dúvida tremenda, se de fato era Jesus ali. E aconteceu que durante essa Santa Missa, né, a hóstia começa a sangrar. E sangra e empapa ali o corporal. Como o Papa estava em Orvieto, que não é longe de Bolsena, foi feito uma procissão levando, né, essa relíquia, né, do corporal, do sangue, levando até o Papa Urbano IV. Né? E o Papa, que já tinha o conhecimento daquela revelação de Jesus a Santa Juliana, agora vendo esse mistério desse padre que duvida, e inclusive a aparência, né? Sempre é Jesus que está ali, mas inclusive a aparência, a hóstia sangra, né? Vendo aquela relíquia, aquele mistério, o Papa então já havia uma festa na diocese de Liege de Corpus Christi, natural corpo do Senhor. O Papa então estendeu esta festa para o mundo todo, né? Então essa procissão que levaram esse milagre até o Papa Urbano aconteceu no dia 19 de junho de 1264. E no dia 8 de setembro do mesmo ano, com a bula Transiturus, o Papa Urbano criou essa festa do corpo do Senhor. Né? É isso, e essa festa que nós estamos para celebrar. E é esse mistério, o mistério da Eucaristia, é sobre ele que nós queremos meditar nesta
noite. Certo, pessoal? Então, depois dessa introdução, pensando um pouquinho na história dessa solenidade do corpo do Senhor, na verdade a gente repete a cada ano o que aconteceu naquela que foi, entre aspas, a primeira festa de Corpus Christi, envolvendo inclusive o Papa. Pegaram a relíquia ali daquele milagre eucarístico e as pessoas levaram em procissão a Orvieto até o Papa, não é? E a partir dali, instituída a festa de Corpus Christi, e depois aos poucos vão sendo criadas procissões eucarísticas, não só nesse dia, mas em alguns lugares e outras datas também começaram a fazer essa procissão com o corpo do Senhor. A cada ano, quando a gente anda pelas ruas das nossas cidades levando a Eucaristia, eu não sei, mas me parece que a gente vai com santo orgulho. Olha, ele está aqui, olha, é ele que está caminhando conosco. A nossa alegria deve, de alguma maneira, despertar tanta gente. Olha, é ele andava pela Galileia, ele continua, é ele mesmo, vive ressuscitado, que está caminhando, que está buscando cada um de nós. A gente está tão perdido de um lado para o outro, e é ele que está saindo, ele veio por você, ele veio louco de amor, É ele que quer chegar em cada casa, em cada lar, em cada coração. É ele, é com ele que a gente caminha, é com ele que a igreja caminha, é a luz dele, porque os nossos ostensórios, onde nós colocamos a Eucaristia numa adoração solene, porque normalmente tem a forma de sol, porque ele é o sol. O sol da vida da igreja é ele. A igreja é lua que reflete essa luz que vem de Jesus, que vem da Eucaristia, sobre os seus filhos, sobre o mundo. É ele o sol do nosso ano, é ele o sol que ilumina a nossa vida, é ele o sol que a igreja reflete. Essa luz é a luz dele que nós encontramos no sacramento da Eucaristia. Pessoal, como nós fizemos nas semanas anteriores com os outros sacramentos, hoje também nós faremos. Vamos procurar no Antigo Testamento, ou nos lembrar no Antigo Testamento. Um cristão, ele olha para o Antigo Testamento e ele vai descobrindo Jesus. Ele vai descobrindo a preparação para a nova aliança que seria estabelecida em Jesus. Vamos olhar um pouquinho para o Antigo Testamento e vamos a gente pode encontrar prefigurações da Eucaristia. Inclusive, a preparação, nós cremos que todo o Antigo Testamento se realiza em Jesus, que deixa a igreja, que deixa os sacramentos. A gente pode encontrar ali a preparação também para essa economia dos sacramentos. Uma página que talvez nós recordemos e que a gente pode descobrir uma prefiguração muito forte da Eucaristia. O povo de Deus começa lá com Abraão. Deus chama Abraão. Ele deveria partir de Ur, 1800 anos antes de Cristo, e Deus daria para ele uma terra muito fecunda, uma descendência muito numerosa. Ele seria o pai na fé. Pois bem, Abraão, o pai na fé, de repente no livro do Gênesis, ele se encontra com uma figura que se apresenta como Melquisedeque, sacerdote do Rei Eterno, depois vai dizer na carta aos Hebreus. E Abraão, diante dessa figura, oferece o seu dízimo, e Melquisedeque, esse sacerdote que aparece de repente ali no livro do Gênesis, é rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, pois ele oferece um sacrifício com pão e vinho, em agradecimento por uma vitória alcançada por Abraão. Melquisedeque oferece um sacrifício em gratidão, em agradecimento, com pão e vinho. Quem poderia imaginar que um dia a nova e eterna aliança seria selada no sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, e atualizada na entrega, na Eucaristia, no pão e no vinho. Primeiro livro da Bíblia, sacrifício com pão e vinho. Depois, nós chegamos no ponto alto, no coração do Antigo Testamento, a Páscoa do Antigo Testamento. Povo de Deus escravizado no Egito,
Deus ouve o clamor do seu povo, desce para libertá-lo, não é? Manda que Abraão preparasse tudo, enfrentasse o faraó, né? E na noite em que o povo seria liberto, nós conhecemos a história, né? Só fazendo um pouquinho de referência, só rememorando um minutinho, né? Na noite que o povo seria livre do Egito, cada família deveria, né, e se a família fosse pequena, chamaria a vizinha, sacrificar um cordeiro sem quebrar os ossos, passar o sangue do cordeiro na porta, comer o cordeiro assado, né, comer com pão ázimo e com ervas amargas, né. Esse sacrifício, o anjo da morte, onde tivesse, né, o sangue do cordeiro na porta, aquela família, o primogênito ali, teria a sua vida poupada pelo anjo da morte, né? E depois disso eles passariam, Deus abriria o Mar Vermelho lá, para eles caminharem para a terra prometida. Pois bem, essa é a Páscoa do Antigo Testamento. Um cordeiro é sacrificado, o povo, e os primogênitos são livres da morte, e Deus abre o Mar Vermelho para o povo sair da escravidão e caminhar para a terra prometida. Certo? Nós nos lembramos, quando Jesus morre na cruz, se diz lá que nenhum osso foi quebrado. Por quê? Para mostrar que aquele cordeiro lá do Antigo Testamento era só prefiguração de Jesus. O verdadeiro cordeiro que com a sua entrega na cruz tirou o pecado do mundo, nos livrou da morte. A morte não tem mais poder sobre nós e abriu para nós, mais do que o Mar Vermelho. Nós passamos pela água do batismo e em Jesus nós temos a liberdade dos filhos de Deus. Estamos caminhando para a terra prometida, que é muito mais do que uma terra nesse mundo. Tá vendo? Então ali naquela Páscoa do Antigo Testamento, a gente vê essa Páscoa realizada no sacrifício de Jesus na cruz e na Eucaristia, que nos faz passar da morte para uma vida nova, que nos dá a semente da eternidade. Depois, talvez nós também nos lembremos que lá no santuário de Jerusalém, no templo de Jerusalém, sempre diante do altar ficava uma oferenda de pão. Sempre era renovado, sempre tinha um pão pães diante do altar, pois tudo preparação para o mistério que viria. Isso são prefigurações, mas vamos ver algumas profecias do Antigo Testamento a respeito da Eucaristia, e talvez nós não tenhamos, quem sabe, nunca percebido muito bem essas profecias no Antigo Testamento que falam da Eucaristia. Então olha, no livro do Provérbios, capítulo 9, versículo 1. Olha que curioso. Olha, eu vou confessar para vocês que eu não me lembrava dessa... Hoje, preparando o nosso encontro, que eu fui me deparar melhor com esse texto, que é fantástico. Olha o que diz lá. A sabedoria ergueu para si uma casa com 7 colunas, preparou uma mesa e enviou os seus criados para dizerem: vinde, comei o pão e bebei o vinho que eu preparei para vós. Olha que curioso, nós estamos no Antigo Testamento, livro dos Provérbios, alguns séculos antes de Jesus. Os cristãos, quando veem a sabedoria no Antigo Testamento, associa com a segunda pessoa da Santíssima Trindade, a palavra de Deus, o verbo de Deus, que se faria homem em Jesus. A sabedoria, ou seja, a palavra, o verbo, ergueu para si uma casa com 7 colunas. Como que os cristãos interpretam essa profecia? Jesus, a sabedoria de Deus, ergueu uma casa. Que casa que é essa? A sua igreja, a sua família, o novo templo. E essa casa, ela é sustentada por 7 colunas. Quais são essas 7 colunas que sustentam a vida da igreja? Batismo, confirmação, Eucaristia, unção dos enfermos, ordem e matrimônio.
né? 7 colunas, 7 sustentáculos da igreja de Jesus. E a sabedoria preparou uma mesa nessa casa e enviou os seus criados para dizerem: vinde, comei pão e bebei o vinho que eu preparei para vós. No Antigo Testamento, vem, eu vou preparar para vocês uma mesa, né? Uma casa construída sobre 7 colunas, uma mesa, e nessa mesa eu convido você para vir comer pão e beber vinho. Né? Que maneira mais espetacular essa profecia vai ser realizada. Né? Tem outros textos do profeta Zacarias, a gente não vai falar né? Tem textos do profeta Malaquias que anunciam um sacrifício perpétuo, do nascer ao pôr do sol. Grande é o meu nome entre as gentes, e em todo lugar se sacrifica e se oferece um sacrifício ao meu nome, uma oblação pura. O profeta Malaquias fala desse sacrifício que ia ser oferecido o tempo todo, do nascer ao pôr do sol, esse sacrifício puro realizado em nome do Senhor. Então, aí nesses textos, nós temos, né, de alguma maneira, a Eucaristia prefigurada. Certo? Uma preparação, vamos dizer assim. Depois, Jesus, na sinagoga de Cafarnaum, né, ele vai anunciar o mistério da Eucaristia, né, o capítulo 6 do Evangelho de São João. Né, Jesus fala, né, para os judeus assim: olha, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, é meu Pai quem vos dará o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Se alguém come deste pão, viverá para sempre, pois o pão que eu vos darei, o pão é a minha carne, dada para a vida do mundo. Uma Páscoa antes da Páscoa em que Jesus daria a sua vida, Jesus anuncia o mistério da Eucaristia. Jesus falou assim: não foi Moisés que deu o pão do céu, aquilo era a preparação. É meu Pai que preparou para vocês o pão do céu. E o pão de Deus, né, ele dá vida ao mundo. Quem comer desse pão viverá eternamente. Né? E esse pão, o pão que eu vos darei, é a minha carne para a vida do mundo. Quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida em si, e eu o ressuscitarei no último dia. Minha carne é comida, meu sangue é verdadeira bebida. Né? Olha que mistério tremendo. A gente vê desde o início da Bíblia, Deus prometendo, promete para Moisés, promete para Josué, tantas vezes Deus promete: eu estarei convosco. Né? E agora, né, Jesus anuncia a carne dele, que nós seria a nossa comida. Né? Então a gente vê a Eucaristia prefigurada, agora a gente vê Jesus, né, anunciando a Eucaristia, a Eucaristia anunciada por Jesus. E na última ceia, a gente vai ver a Eucaristia instituída. Durante uma festa da Páscoa, em que comemoravam a libertação do Egito. Nós conhecemos a história, mas é assim que a gente faz. A gente lembra e vibra né, e revive aquilo que está na palavra de Deus sempre, não é assim? Pois, né, numa festa da Páscoa, celebrando naquela libertação que Deus trouxe através de Abraão, que arrancou o povo da escravidão, pois Jesus, uma altura da celebração, pega o pão e diz: né, tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De repente pega o cálice com vinho, está ali os seus apóstolos, os seus discípulos, e Jesus fala: tomai todos e bebei, este é o meu sangue, o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por muitos, para a remissão dos pecados. O que Jesus estava fazendo ali? Todo o mistério que aconteceria da entrega, do sacrifício, da cruz,
que começaria a acontecer daí algumas horas com a prisão de Jesus, processo, flagelação, não é? Pois Jesus, ele pega a vida dele, né? Ele já tinha dito, ninguém tira a minha vida, eu dou livremente. Ele pegou a vida dele, ele ofereceu, ele deu. Ali ele antecipou. A cruz começa na Eucaristia. Ali começa o mistério da cruz. Jesus se entregou. A minha carne é a verdadeira comida. Tomai, comei. Certo? E mais, ele falou para os apóstolos, fazer isto em memória de mim. Ou seja, essa entrega, vocês vão repetir, vocês vão atualizar, vocês vão levar, fazer isto em memória de mim. Jesus pegou a vida dele e ele, nessa entrega, ele antecipou todo o amor, toda a doação que ele faria na cruz. Ele pegou a vida dele, ele deu ali. Ele criou naquele momento a maneira em que cada um de nós poderíamos ser contemporâneos da sua cruz. Cada vez que nós participamos da Santa Eucaristia, nós estamos diante do mistério da cruz de Jesus, do seu amor até o final, do seu amor que vence tudo, do seu amor que vence a morte. A gente está diante de todo aquele mistério e ele está presente ali. É isso, a Eucaristia instituída, fazer isso, que cada pessoa possa estar diante desse mistério de amor, que cada pessoa tenha vida, receba a semente da imortalidade, cada pessoa seja, mais do que a sua porta manchada com o sangue do Cordeiro, os seus lábios, o seu coração, prove o sangue do Cordeiro que nos livra do poder da morte. É isso. Imagine o seguinte, às vezes é um exemplo comum, mas é significativo. Uma pessoa às vezes vai embora e ela quer deixar alguma coisa dela ali para aquela pessoa que ela ama e que vai ficar, para aquele amigo, para aquela pessoa amada que vai ficar. E às vezes a pessoa pega um objeto que ela gosta muito, olha, daqui eu trago comigo há tanto tempo, eu quero que fique com você. Alguma coisa minha eu quero deixar para você. Não acontece isso? Pois, irmãos, pessoal, quem está acompanhando a gente aí pelo Facebook, na última ceia, Jesus queria deixar alguma coisa dele para nós. Ele pensou o que ele ia deixar dele para ficar com a gente, para ficar com a igreja. E o que ele resolveu deixar foi a si próprio. Ele voltou para o Pai, ou seja, a sua presença física foi retirada de nós, mas ele continuou realmente presente. Ali na Eucaristia é ele, é ele para sempre, é ele com quem nós encontramos ali. Ele ficou, a lembrança que ele deixou para nós não foi um caderninho, não foi a lembrança que ele deixou para nós, não, foi ele ficou, não tinha nada de maior para ele nos dar, ele deu a si mesmo. É isso, para sempre. Eu estarei convosco até o último dia. E ele está. Não é mais do que uma presença espiritual, é mais do que uma presença afetiva. Ele está realmente, é ele que sustenta a igreja nesses 2000 anos. Essa igreja que tem a mim, que tem você, que tem os nossos pecados, as nossas limitações. Por que essa igreja não acabou em 2000 anos? Porque ele ficou. Ele não pulou do barco, é ele que está ali. A igreja está sob 7 colunas e tem uma mesa, tem um sacrifício com pão e com vinho. É ele que sustenta, é ele que com a sua morte e a ressurreição, ele renova todas as coisas. Ele renova também a nós. Ele que venceu o pecado, ele vence os nossos pecados, nossos, que somos filhos da igreja. E ele não permite que as nossas infidelidades destruam aquilo que foi construído com seu amor até o final. E se nós formos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo, diz a palavra de Deus. Não é isso? Pois esse é o mistério da Eucaristia. Pessoal, a Eucaristia, ela é, ao mesmo tempo, sacrifício,
Porque sempre que a Eucaristia é celebrada, toda a entrega de Jesus, todo o amor, toda a doação, toda a vitória fica presente. É sacrifício. É aquele sacrifício que seria oferecido do nascer ao pôr do sol. Né? E, de fato, em cada canto do mundo, a cada segundo, a Eucaristia está sendo levantada. Quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele continua atraindo através do seu sacrifício, do Calvário, que é atualizado. Certo? Então a Eucaristia, ela é sacrifício. Mas a Eucaristia também é sacramento. Ela é Eucaristia porque Jesus se oferece. Ela é sacramento porque nós o recebemos. Nós recebemos a Jesus, recebemos a Eucaristia. É o sacrifício e ao mesmo tempo é um sacramento. E mais do que um sacramento, é o Santíssimo Sacramento, né? Porque é o sacramento da presença, o sacramento da presença de Jesus. Eu estarei convosco. A Eucaristia é esse sinal eficaz da presença de Jesus no meio da sua igreja, no meio do mundo, até o último dia. Espero que esteja dando para todo mundo acompanhar, que todo mundo esteja entendendo aí nessa viagem que nós estamos fazendo. Começamos lá a introdução sobre a história da festa de Corpus Christi e depois fomos ver, né, a preparação do sacramento lá da nova aliança, o anúncio ali no Antigo Testamento. Jesus que deixa, na última ceia, institui o sacramento da presença dele. Nós não estamos sozinhos porque tem uma presença real de Jesus entre nós. E esse é o Santíssimo Sacramento. Na Suma Teológica, Santo Tomás de Aquino, ele fala a respeito da preeminência da Eucaristia sobre todos os outros sacramentos. Por quê? Por que a Eucaristia é o Santíssimo, né? É o mais sublime sacramento? Porque em cada sacramento nós encontramos a graça de Cristo, né? No batismo, na confissão, né? É Jesus que vem e nos dá, ou renova, ou aumenta a sua graça, o mistério da nossa união com Ele ali. Não é? Em cada sacramento a gente encontra sempre a graça de Cristo que quer nos transformar. Cada sacramento nos dá a graça de Cristo. Agora a Eucaristia nos dá mais do que isso. A Eucaristia nos dá o Cristo da graça. Claro, né? No decreto Presbyterorum Ordinis, número 5, se eu não me engano, do Concílio Vaticano II, se diz o seguinte, que a Eucaristia contém todo o tesouro da Igreja, a saber, Jesus Cristo, nossa Páscoa, pão vivo e vivificante. É isso, ali está o tesouro. E qual que é o tesouro da Igreja? Jesus, que continua realmente entre nós. Esse é o tesouro. Na Eucaristia, você não recebe apenas a graça de Cristo, mas você recebe o próprio Cristo. E olha, é o grande ato de fé, é o grande exercício de fé, o que nós fazemos na Eucaristia. Os nossos sentidos, o nosso olho, a nossa visão fala pão. O nosso paladar fala é pão. O nosso tato fala é pão. O nosso olfato fala é pão. E Jesus disse para você, sou eu. E a gente fala, é Cristo. A gente confia mais na palavra do Senhor do que nos nossos sentidos. Sou eu. Isso, quem come a minha carne, bebe meu sangue tem a vida eterna. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Ele falou que era ele. Isto é meu corpo, isto é meu sangue. E a gente fala, o corpo de Cristo, e você diz, amém. Eu creio nessa presença. Eu creio que nós não estamos mais sozinhos. Eu creio que ele veio e ficou, e ficará até o final do mundo. Eu creio. Claro? É isso. Então é o sacramento da presença. A gente não vai falar muito a respeito do sacrifício aqui hoje, né? A gente também fala que
é um banquete, né? O banquete do sacrifício. Jesus se entrega e se entrega para nos dar alimentar, se entrega para nos dar vida, né? É o sacrifício que nos enche de uma alegria muito séria, muito profunda, né? Que é o sacramento da comunhão, porque é isso, nos colocando em intimidade com Cristo, ele realiza a comunhão da igreja. A unidade da igreja também é realizada também pela Eucaristia, certo? É isso, né? Vamos lá, então, dar mais um passo. Todo sacramento é exatamente isso, é um sinal eficaz da graça. Todo sacramento, a gente tem o elemento sensível ali, né? O sinal, né, do sacramento, não é? Qual que é a matéria do sacramento? Quais os elementos do sacramento da Eucaristia? Né? É claro, né? Não precisa ensinar... Bom, mas vamos lá, né? Pão de trigo, certo? E vinho de uva, né? Certo? Da videira, certo? Por que essa matéria? Porque foi isso que Jesus usou, certo? Foi isso que foi anunciado no Antigo Testamento, né? E foi isso que Jesus usou. Pão, fruto do trabalho, alimento de cada dia. Jesus deixou essa matéria para nos comunicar o alimento para a nossa vida. Se o pão era o alimento do dia a dia, né? Vamos falar assim, da vida física, biológica, ele usou um pedaço de pão e transformou em si mesmo para nos dar o alimento que sustenta a nossa vida. E o vinho também era uma bebida corrente, comum, que manifesta alegria, que ao mesmo tempo lembra do sacrifício da videira, porque para ter uva, aliás, para ter vinho, a uva teve que ser colhida, teve que ser pisada, não é? E ali a gente tem o sacrifício de Jesus que traz uma alegria, a alegria, né? O vinho lembra a alegria, pois a alegria que a gente procura é a Eucaristia que traz, que dá. Então a matéria do sacramento, pão de trigo para validade e vinho de uva. Além disso, se acrescenta ao vinho uma gotinha de água, porque era uma prática que os judeus faziam e para nós significa a nossa participação no sacrifício de Jesus, a nossa luta, a nossa vida que é posta ali junto com Jesus e é consagrada com Cristo e oferecida com Jesus, certo? Então o sinal é esse, pão e vinho. Deixa eu só falar uma coisinha, eu comecei, depois eu pulei. Por que a Eucaristia é o sublime sacramento? Primeiro, então, desculpa, deixa eu voltar que eu acabei pulando. Pelo conteúdo, se os outros sacramentos nos dão a graça de Cristo, a Eucaristia nos dá o próprio Cristo. Primeiro motivo esse. Depois, pela subordinação. Você é batizado, se torna filho, para você se colocar, né, para você receber o alimento dos filhos. Certo? Você se confessa para você voltar à comunhão e poder voltar a se encontrar com Jesus na Eucaristia. Você é confirmado para você ser apóstolo dessa presença do Senhor no nosso meio. Você é ordenado para você servir esse mistério. Né? Você se casa para mostrar o amor de Jesus e da igreja celebrado na Eucaristia na vida da sua família. E você é ungido, né, para que no meio da sua enfermidade, né, o sacrifício de Jesus também você tome parte nesse sacrifício, você viver também nessa dor a sua missa e se santificar, né, e vencer com amor aquela situação. Deu para entender? Ou seja, é o santíssimo, é o sublime sacramento, porque todos os sacramentos, de alguma maneira, nos conduzem para a Eucaristia. Né? A Constituição também do Concílio Vaticano II, Sacrosanto Concilium, fala que a Eucaristia é fonte e cume de toda a vida da igreja. O cume e fonte. É lá o ponto mais alto. E é de lá que a gente tira força, vida, se renova. É de lá que brota tudo. Certo? Bom, tudo bem. Então, essa preeminência da Eucaristia. Depois vamos lá. Então, sinal. Pão de trigo, vinho de uva. Efeitos. O que esse encontro com Jesus, no momento da comunhão, qual o efeito que ele gera na vida da pessoa que recebe o sacramento? Então a pessoa recebe nesse encontro, naquele momento, Jesus está ali enquanto tem a espécie, a aparência do pão, né? Aquilo que é a exterioridade do pão,
e do vinho, Jesus está ali. Né? Durante alguns minutos você tem em você a presença real, sacramental e real de Jesus, a sua humanidade, a sua divindade, ele tudo está ali em você e está unindo você a ele. Né? Imagine um abraço que o esposo dá na esposa que ama de verdade, que está dizendo, olha, você é carne da minha carne, osso dos meus ossos, a gente está junto. Né? É isso, esse mistério de amor que acontece no momento da comunhão. Uma só carne, você e Cristo, uma só carne, um só sangue, um só coração, um só amor. A Eucaristia te une e quer te identificando e transformando, né, por Jesus. Então, olha, né, esse encontro, qual o fruto que surge dele? Né, você recebe ali um fruto que chama assim, também se chama graça nutritiva. Né? Ou seja, esse encontro te nutre, te alimenta. Às vezes você não se sente fraco, pois a Eucaristia te alimenta, fortalece. Muitas vezes as pessoas, as mães, às vezes as crianças não querem comer, né? E a mãe fala o que para a criança? Come para você ficar forte. Como você ficar forte, que nem seu pai. Tem criança que quando fala isso assusta, não quer comer. Como você vai ficar bem forte, que nem... Né? Come senão você vai ficar doente. Come para você sarar. Come para você crescer. Não é isso que a gente fala a respeito do alimento físico? Né? É a mesma coisa. Comunga para você ficar forte. Comunga com amor, com desejo para você crescer. Comunga para você não ficar doente. Certo? Comunga porque é o pão que tem tudo, pra você ter alegria. Né? Às vezes quando a gente está com fome, a gente fica irritado. Né? Comunga, né? Para você ter alegria. Né? Então essa graça que nutre, que alimenta, que sara. Comunga para você sarar. Sarar desse amor morno aí, desse desânimo, comunga para você sarar. Né? É a graça nutritiva, certo? Né? A Eucaristia te diviniza. É você e Cristo, a divindade Jesus comunica, você participa, né, dessa filiação divina ali. Né? A Eucaristia, esse encontro é tanta alegria, é tanto calor, que ele perdoa os pecados veniais. Nesse momento de encontro, aquelas limitações, aquelas fraquezas do dia a dia, nesse encontro, os pecados veniais são perdoados. Né? Esse encontro realiza a unidade da igreja. Unido a Cristo, você precisa sair mais unido a quem também está em Cristo com você. Né? É vínculo da caridade. Não foi durante a última ceia que Jesus falou, né? Lavou os pés dos apóstolos e disse, né, fazer isto em memória de mim, e não, melhor mais do que isso, né, Jesus falou, eu não sou mestre, Senhor, vocês viram o que eu fiz? Vão saber que vocês são meus, se vocês também fazerem a mesma coisa. É na Eucaristia que ele dá o mandamento do amor. Por quê? Porque ele dá amor para a gente ter como amar. Claro, ele dá o amor dele na Eucaristia, para você depois conseguir levar esse amor adiante, lavar também os pés do outro. A Eucaristia é que dá força para a missão, para você transformar a sua vida e lutar para transformar o mundo, não é? Para você, né, conduzir as pessoas a Cristo e iluminar cada ambiente com a sua presença e com a sua fé. Claro? Então é isso, pessoal. Depois, quem que é o ministro do sacramento da Eucaristia? Também, todo mundo sabe, o ministro é o sacerdote. Jesus deu o poder para os apóstolos fazer isto em memória de mim, eles aos bispos, e aos bispos comunicam aos presbíteros, né? Esses que são configurados a Cristo para poder, né, anunciar a sua palavra e também, pelo sacramento, distribuir a sua graça, certo? Quem que pode receber a Eucaristia? Primeiro, quem é batizado. O batismo nos torna filhos. Sem o batismo a gente não consegue, não tem capacidade de receber nenhum sacramento, não é? Então tem que ser, primeira coisa, óbvio, batizado. Tem que estar em estado de graça,
tem que estar na amizade com Cristo. Se você está num pecado mortal, num pecado grave, se você quebrou a aliança com o Senhor, se você quebrou a amizade com Deus, primeiro você precisa pedir perdão, para depois você dar o abraço. Certo? Então você tem que estar em estado de graça, é a primeira coisa. E depois ter reta intenção. É Ele que vai estar ali. A presença na Eucaristia de Jesus é real. Não é porque você acha que Ele está ali, que Ele está ali. Não, Ele está ali porque Ele falou que Ele ia ficar ali. Deu para entender? A gente fala, a expressão lá da clássica, que é os sacramentos agem ex opere operato, ou seja, pela força de Cristo. É Ele. Na hora que o padre fala, isto é meu corpo, isto é meu sangue, com a intenção, com a matéria, é Ele que está ali. Está por você, por mim. Mas não é a minha fé, é Ele que está. Agora, quanto maior for seu desejo, sua retidão de intenção, mais graça você está abrindo o seu coração para receber. É Ele que está ali. Mas tem gente que sai da Eucaristia totalmente transbordando, cheio da graça por causa desse... E tem gente que esteve com o Senhor, mas levou, vamos dizer assim, alguma gotinha da graça porque Jesus estava, mas a pessoa não estava, ou estava fisicamente apenas. Certo? E naturalmente tem que se preparar, é bom que a gente se prepare. Pense em casa, puxa vida, é o dia do Senhor, Esses tempos ainda as coisas não estão normais, mas daqui a pouquinho a gente vai poder estar se encontrando a cada domingo em Cristo, dia do Senhor. Puxa vida, o que eu vou ofertar, o que eu quero pedir, por quem eu vou rezar, o Senhor vai falar comigo, eu quero, o que Jesus vai me dizer hoje? Ele vai se entregar por mim, eu vou estar aos pés da sua cruz, vendo a sua entrega e encontrando com o ressuscitado ao mesmo tempo, não é? Ele vai se dar a mim, eu e ele e a igreja, um só corpo, Claro, depois desse encontro, como que responsabilidade portar Cristo, levar Jesus, que responsabilidade, certo? Então, ou seja, Jesus sempre está ali, mas quanto mais você abrir seu coração, você desejar, você se preparar mais, você pode receber a graça que Jesus tem para oferecer. Também é norma, é mandamento, condição nessa preparação, fazer 1 hora de jejum antes da comunhão. É uma coisa simbólica nos nossos dias. Como para dizer assim, olha, vai para a missa com fome, não vai de barriga cheia. Vai necessitado, vai para matar sua fome, não vai satisfeito. É esse o significado desse jejum simbólico que a gente faz 1 hora antes, não é nem da missa, é 1 hora antes da comunhão, certo? Queria compartilhar com vocês um texto muito bonito aqui de São Cirilo de Jerusalém, do início do século IV, ou seja, perto ainda de Jesus, eu digo assim, perto da entrega, do sacrifício ali, de Jesus ainda. Olha, São Cirilo de Jerusalém aconselhando como as pessoas deveriam se aproximar do altar, no início do século IV. Ao te aproximares, não faças com as mãos estendidas, nem com os dedos separados, mas faze com a esquerda como que um trono, no qual se assente a direita, que vai conter o rei. E no côncavo da palma, recebe o próprio Cristo respondendo, Amém. Com segurança, então, depois de santificados teus olhos pelo contato do Santo Corpo, recebe-o, cuidando para nada perderes. Olha que bonito, olha, não vai com a mão de qualquer jeito, tem que vai comungar, arranca a comunhão da mão do padre. Não, faz um trono. E vai. Primeiro, santifica os teus olhos. Você já olhou para a hóstia consagrada? Depois de santificar os teus olhos pelo contato com o corpo do Senhor. Seus olhos primeiro são santificados olhando para o corpo do Senhor. Depois, recebe-o, cuidando para nada perderes. Porque senão, seria como se perdesse um de teus próprios membros. Dize-me com efeito, se alguém te oferecesse
palhetas de ouro, não as tomarias com todo cuidado, velando para nada perderes em prejuízo teu? Deixarás então de te esforçares ainda mais, para que nada tombe do que é muito mais precioso que ouro e as pedras preciosas? Então, São Cirilo de Jerusalém, ano 313 a 386. Você vai comungar, olha, início do século IV, depois de 1500 anos, alguém vem dizer que não é a presença real de Jesus ali, que é interessante, comecinho da igreja. Vai comungar, não vai com a mão de qualquer jeito, coloca uma sobre a outra, prepara um trono, santifica os teus olhos primeiro, olha para o corpo, deixa seus olhos serem santificados. Depois toma cuidado para você não perder nada. Se fosse uns pedacinhos de ouro, você pegaria de qualquer maneira. É muito mais do que ouro, é vida, é salvação, é eternidade. Não perde nada. É o que vale mais do que qualquer pedra preciosa, diz ali São Cirilo de Jerusalém. É isso. Esse é o mistério. Se a gente quiser ouvir um outro grande santo, vamos ouvir aqui o que diz São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, nós sabemos, ele não foi sacerdote, mas olha o que ele fala. Alguns dizem que é leigo, alguns outros dizem que ele foi, muitos dizem, parece que sim, que ele foi diácono. Olha o que São Francisco diz: que todo homem se espante, que o mundo inteiro trema, que o céu exulte, quando sobre o altar, nas mãos do sacerdote, está Cristo, o Filho do Deus vivo. Ó grandeza admirável, ó humildade sublime, ó sublimidade humilde, que o Senhor de todo o universo se humilhe, a ponto de se esconder para nossa salvação nas aparências de um bocado de pão. E às vezes, um santo extasiado diante daquilo ali, e às vezes a gente vai, tem que ir, agora acho que ninguém está falando isso, porque todo mundo está com saudade, com desejo de se reencontrar, de estar também fisicamente juntos, não é? Mas durante o tempo, irmão, tem que ir, tem que cumprir o preceito, tem que ir, porque tem alguém que te ama e está te esperando. E se você tivesse bom, se você estaria esperando da mesma maneira o momento desse encontro com ele. Pessoal, uma pessoa saudável tem momento que ela fica com fome, ela quer, ela não vai comer porque ela tem que comer, ela vai comer porque ela está com fome, ela precisa, não é assim? Quando uma pessoa não tem fome, qual que é a situação? Ela está doente, ela está com anemia, está com algum problema. O que você fala para alguém doente? Não come não? O que você fala? Não, vai fazendo um esforcinho, come um pouquinho, para você sarar, que na hora que você sarar, você nunca mais vai querer ficar sem comer, não é assim? A mesma coisa. Tem gente que diz assim, eu vou à missa quando eu estou com vontade. Eu acho que é isso que Deus quer, não quer ninguém obrigado, é vontade. Tudo bem. Você cuida do seu filho, do bebê, quando você está com vontade? Amar é fazer o que precisa, saber que está ali por você. Não é assim? Não tem vontade de ir, significa que você não está muito bem. Espiritualmente você está meio anêmico. Se você não for, a anemia vai piorar e você pode até vir a morrer. Então o que você deve fazer? Vai mesmo sem vontade. E daqui a pouquinho você vai sarar. E daqui a pouquinho você não vai mais viver sem Eucaristia. Como aqueles mártires da África, de Abitinga, no século IV. Eles foram presos por ir à missa aos domingos. E tentaram convencê-los a dizer que não iriam mais à missa. E a resposta dos mártires de Abitinga: nós não vivemos sem o domingo. Pode matar. Você quer que eu fale que eu não vou à missa? Nós não vivemos sem o domingo. Nós não vivemos sem a Eucaristia. Os mártires da Eucaristia. No século IV, desculpe, eu não tenho certeza se IV ou VI, os mártires de Abitinga. Nós não vivemos sem Eucaristia. Que a gente possa dizer também hoje: Senhor,
eu não vivo sem ti. Tem um dos documentos do Papa São João Paulo II, se chama Eclésia de Eucaristia, a Igreja vive da Eucaristia. Senhor, nós vivemos de ti. Nós estamos nesse momento na expectativa do encontro, estamos nos preparando para daqui a pouquinho matar a nossa fome. Vem espiritualmente, nos dá força para sermos fiéis agora e ser testemunhas da sua presença. Nós não estamos sozinhos. Todo medo, diz o Papa Emérito, é medo de ficar sozinho. Nós não estamos, nós não estaremos. Ele está sempre conosco. Para terminar, uma citação do Papa Francisco, a Eucaristia é essencial para nós. É Cristo que quer entrar na nossa vida e enchê-la com a sua graça. É essencial, eu preciso. É Ele. Ele quer vir a mim e quer transbordar a minha vida com a sua graça, com a sua alegria, com a sua luz. Certo, pessoal? Corpus Christi chegando. É Ele que está, é presença dele, Ele que está amando ali no sacrário, Ele que está se doando, é Ele que está vindo, Ele que está ficando por você, é Ele, é Ele. Certo, pessoal? Que a gente possa vibrar, mesmo que não for possível para muitos uma presença física ali na Santa Missa de Corpus Christi, mas que a gente vibre de saber, é Ele está ali, Ele está por mim, para sempre, até o fim do mundo. É isso. Agradeço a companhia de vocês. Muito obrigado, grande abraço a todos. E vamos pedir a bênção do Senhor sobre nós, sobre as nossas famílias, nossas comunidades, sobre quem mais precisa, que a gente encontre vida nessa presença real de Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.